Próxima estação, Hospital São Paulo. Eu lembro que eu virei para as meninas, acho que isso era em outubro, o nosso cronograma ainda não tinha fechado, e aí eu falei, gente, se vocês pararem para pensar, se a gente souber bem mesmo, tudo que tem aqui nesses cadernos, daqui a gente já viu, e não aprender mais nada daqui para frente, a gente consegue passar. Próxima estação, Paulista. Transferência para linha 2, verde do metrô. Fala galera, maravilha! Aqui quem fala é o Alexandre Remor e esse é o Projeto R1 São Paulo. É isso, moçada. Eu sou o Mikael Hamra e nós estamos aqui, meus irmãos, para ir pra cima. Pra cima de quem brilhou, de quem voou, de quem tá lá agora feliz, alegre, contente, satisfeito nas residências, nas top residências. Hoje, uma pessoa muito especial, Júlia Martins Brunelli, veio de Vitória, Espírito Santo, formou em 2020 na Federal do Espírito Santo e engatilhou logo ali o R1 de Radiologia no Sírio-Libanês. Exatamente, e ela tá aqui hoje, moçada, para mostrar para vocês, dando aqui um spoiler, essa jornada de preparação não precisa ser solitária, vocês não precisam enfrentar esse desafio sozinhos. Vamos ver então como é que ela destruiu nas provas? Bora! Próxima estação, Clínicas. Desembarque pelo lado direito do trem. Maravilha, então, galera, vamos lá, vamos apresentar aqui a nossa convidada de hoje, Júlia Brunelli. Na verdade, se apresenta pro pessoal te conhecer aqui, Julinha. Oi, gente, boa noite. Boa noite não, né? Bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando isso. Eu sou Júlia, sou capixaba, tenho 25 anos. Eu sou formada na UFES, na Federal do Espírito Santo, e vim para São Paulo para poder fazer residência de radiologia, e hoje eu estou no Sírio, no R1. Acho que é isso, né? Palavras que encapsulam muita história por trás. Para quem não prestou atenção, 25 anos já tá em São Paulo no R1 de rádio no Sírio-Libanês. O que essa mina fez para conseguir esse feito? Bom, vocês vão descobrir hoje o que aconteceu. Muito Legal. Muito bom. Júlia, obrigado por topar participar, por agregar. Primeira vez que a gente tá trazendo alguém da rádio, né? E primeira vez, se eu não me engano, que a gente tá trazendo alguém que faz residência em hospital particular. É verdade. Que dá pra gente também comentar um pouco disso aí. É verdade. Uma coisa é diferente, né? A rádio é diferente, né? Por si só, mesmo no hospital público é diferente, mas nossa, bem pontuado. Vamos dar uma explorada nisso com vocês. Maravilha. Mas antes, aquilo que o povo gosta, né, Xande? O que o povo quer. É o que o povo quer. O povo quer saber o bizu, quer saber o que aconteceu, como é que foi a história. Então, como a gente sempre gosta de trazer a clareza pra galera, né, seguindo a sequência cronológica, conta pra gente, Ju, quando que começou, quando é que você virou a chave pra falar, cara, quero fazer residência, então quando que você se ligou nisso, quando que você começou a se preparar? Então, acho que fazer residência em São Paulo, eu entrei na faculdade querendo rádio. Então, naquela época eu já via que a residência em São Paulo era uma coisa muito diferente do que tinha no meu estado, no Espírito Santo. Lá a gente tem boas residências, mas assim, a vivência é muito, muito diferente. Então, sempre tive o plano de vir para São Paulo quando acabasse a faculdade. Só que assim, a gente entra na faculdade e nem pensa na residência, né? Faz diretor acadêmico, líder de turma, vai fazendo várias coisas. E aí, quando chegou ali perto do internato, que aí é aquele momento que aperta, né? Que você pensa, putz, tá vindo aí, né? Uma prova, tem um negócio do currículo, tem que fazer alguma coisa para colocar no currículo. Lembro bem. Exatamente. Aí eu acho que foi ali, antes de entrar no internato, que eu comecei a pesquisar cursinho, ver como que eu me planejar para o final, porque a minha intenção sempre foi sair direto da faculdade para residência. Então, como eu sou de turma de meio de ano, eu sabia que em 2020
no primeiro semestre eu iria fazer o meu 12º período e no segundo semestre eu iria prestar prova. E se tudo desse certo, em 2021, esse ano, eu estaria fazendo rádio, que é o que aconteceu, graças a Deus. Mas e aí, você virou a chave... Aliás, antes de eu perguntar o porquê que você virou a chave, como que você virou, me conta essa história de eu já entrei na faculdade sabendo que eu quero radiologia. Conta pra galera. Então, meu pai é radiologista e minha mãe é ginecologista. Então, desde pequena eu falava que eu queria ser médica igual o meu pai. Eu não queria ser médica igual a minha mãe. Boa. E aí, eu tive muito contato com os dois mundos, né? E principalmente com a radiologia, porque meu pai me pegava na escola e me levava para a clínica, onde ele trabalhava. Então, eu passava a noite ali, fazia meus deveres na sala de laudo, acompanhava o dia a dia. Então, sempre foi uma coisa que eu olhava e pensava, me imaginava ali no futuro. E aí, quando eu entrei na faculdade, assim, eu entrei com a cabeça totalmente aberta, assim, só tive contato com esses dois, eu vi que ginecologia eu não queria e que rádio eu gostava. Mas acabou que na faculdade eu fiz liga de trauma, gostei um pouco de cirurgia, sabia que eu não queria clínica de jeito nenhum e nem pediatria. E aí, até que na ginecologia, assim, eu falei, mas no final, no 12º ano, na UFES, a gente faz optativo. E aí você escolhe o que você quer fazer. Você quer fazer, sei lá, um mês na anestesia, um mês na medicina de família. Você pode mesclar, né? E aí, ali eu falei, não, eu vou fazer rádio. E aí eu decidi fazer o meu 12º de rádio e foi quando eu bati mesmo o martelo. Eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. É aqui que eu me encontro como médica. O desafio diagnóstico para mim sempre foi uma coisa, assim, muito, muito, muito estimulante, porque eu sempre gostei muito de estudar a clínica. Eu gostava de o livro, mas um dia inteiro no consultório, no ambulatório, assim, eu chegava em casa e falava, bicho, eu não quero isso pra mim, não me vejo aqui, mas uma sessão clínica, discutindo caso, era algo que enchia meu olho, então eu falei, eu acho que é ali que eu vou ser feliz, e aí por isso eu cheguei na rádio. Era mais o desafio intelectual do que propriamente ali o atender paciente, que era o que você gostava. Exatamente. Legal. Mas é importante ter essa clareza de saber o que gosta, o que não gosta, né? Tem muita gente que ou que não chega na conclusão, ou que fica tentando se enganar para se encaixar em um padrão. Enfim, né? Tem... quantas vezes a gente vê amigos ou que hoje estão muito felizes em algumas áreas que quando escolheu, escutou de muita gente, assim, por que você vai fazer isso? Não, nada a ver, você vai viver de plantão pro resto da vida, você vai ser pobre, sabe? Essas coisas muito... Me sempre falam, e aí você vira... Pra você ser muito bem sucedido em alguma área, você conseguir se dedicar ao máximo e ser muito feliz naquilo, você tem que gostar, não tem jeito. Não adianta você se esforçar e fazer uma especialidade que tá na moda, que todo mundo vê futuro e etc. Né? Eu mesmo fui fazer rádio e a coisa que eu mais escutava era: você tá ficando maluca? Rádio vai morrer, em 10 anos vai morrer, não vai ter... Você só roubou, você tá fazendo uma especialidade que não vai pra frente, enfim. Mas acho que quando você gosta, você sempre encontra o seu caminho ali. Então foi isso. É bem legal fazer um breve parênteses aqui, que sempre vai ter o Zé Opinião, o visionário do futuro, né? Sim. O visionário, o cara que tem todas as respostas. Não, se você já sabe isso, cara, divulga para o mundo inteiro. Avisa a gente o que vai acontecer daqui a 10 anos, né? Então, você tem que ter uma cabeça forte para, beleza, as pessoas vão te falar as coisas, mas no final do dia o julgamento delas é totalmente oriundo de valores próprios e, nem sempre se aplica a você, né? E a definição de sucesso, né, Júlia? Quem diz o que é sucesso, quer ser bem sucedido, é a própria pessoa, né? O meu conceito é diferente do seu, que é diferente do Alexandre. E um último comentário para vocês, queridos ouvintes, áudio espectadores, né? Como a gente comentou. Talvez seja um neologismo, eu nem confirmei se essa palavra existe, hein, gente? Agora mas existe. Eu acabei de adicionar a língua portuguesa aí. Eu achei legal que você entrou com a cabeça certa de que ia fazer rádio, mas você se permitiu se expor a outras possibilidades, né?
sem aquela sensação de culpa. Ai, mas agora eu tô em dúvida. Ai, mas o que minha família vai achar? Não, você seguiu o teu caminho e beleza. Você se expôs às diferenças e ainda assim manteve sua opinião, né? Isso foi legal. Sim, total. Acho que é muito importante. Na faculdade é porque você tem para experimentar tudo, né? É melhor durante a faculdade você... Acho que é muito importante você viver o dia a dia de cada lugar, porque às vezes você gosta, eu gosto muito de neurologia. Aí você vai lá para o ambulatório, aquele, sabe, você vê, mas eu gosto muito da teoria, mas aqui eu não gosto. E às vezes você escolhe uma coisa sem nunca nem ter vivenciado o dia a dia. Eu acho que isso é crucial, você vê a questão de qualidade de vida, de tudo. Eu acho que tudo isso importa no futuro, né? Não só a matéria em si. Certeza. Muito bom. E tem mais uma coisa muito legal que ela falou, que eu acho que para os nossos áudio espectadores é interessante aí a discussão aqui. Que ela comentou que sempre tem aquela... Como o Zé Opinião lá que... Não, porque tem a especialidade da moda, né? Porque tal coisa... assim, tem muita... Mikael. Tem muita gente que vem no meu direct falar que vai fazer... cirurgia cardiovascular em Blumenau e como é que tá o mercado lá, porque, meu amigo, assim, né? Primeiro que a pessoa, a escolha dela é movida a dinheiro e a mercado. Uhum. Sendo que, assim, o que as pessoas, via de regra, perguntam de mercado sem saber exatamente o que isso significa, né? E, pô, você saber se tem ou não tem, procura. Tem demografia médica aí, tem a distribuição de médicos no Brasil inteiro, enfim. E isso não é difícil de encontrar. Agora... mas rapaz, pesquisar qualquer coisa que desafie intelectualmente é difícil. O cara vai querer tudo entregue de mão beijada. Se liga, hein? Se liga. Porra. Você que tá ouvindo o podcast, não me venha perguntar como é que é o mercado da sua especialidade. Fica a dica. Fica a dica aí. Ai, caraca. Mas vai lá, Xandão, você ia perguntar pra ela da virada da chave. Isso. Fecha parênteses e vamos pra virada... Pra virada da chave. Pra virada da chave. Então, beleza, virou a chave. O que você fez ali a hora que virou a chave, que você falou, puta, agora é a hora de eu me preparar? Puta, é curso preparatório, não é? É desde o 5º ano, é no 6º? Como é que foi? Primeiro acho que eu comecei a procurar gente que eu vi que tinha chegado onde eu queria chegar. Da UFES também. Conversei com gente, perguntei, o que você fez, o que você não fez, qual dica que você me dá. E aí eu tinha estabelecido o plano de estudar no 5º e no 6º período. Me matriculei no 5º período para o cursinho. Mas assim, confesso que não deu muito certo no 5º período. Fui em todas as aulas, fazia alguns simulados, fazia algumas questões, mas era uma coisa assim, eu coloquei em primeiro lugar o meu internato. E o internato lá na UFES é bem pesado. Então, não me arrependo de forma alguma, até porque depois eu vi nas provas muitas questões que eu olhava e falava, putz, eu já vi isso no internato e acaba que na prática você aprende muito. Então, assim, não me arrependo, no final das contas deu certo. Mas dedicação mesmo, foi o momento que eu entrei no 6º ano, que aí eu falei, não, esse é o ano de parar, é o ano de organizar meu cronograma, é o ano de ajustar as horas, fazer tudo, esse é o ano. E aí foi o ano assim que apostei todas as minhas fichas e tivemos Covid aí no meio, foi assim, era um ano que eu comprei no início do ano um planner, né, como uma boa pessoa que gosta de agendas, aquele planner todo decorado, lindo, maravilhoso, coloquei as datas nele assim até o final do ano. Em maio eu ia casar, em julho tinha minha formatura. O cronograma perfeito. Exatamente. Aí veio a pandemia e eu tive que rasgar ele inteiro. Eu falei, bicho, esquece essa merda. Aí comecei a imprimir mês a mês, aquele do Google mesmo. Eu falei, não, beleza. Vai ser mês a mês, porque não dá pra planejar esse ano inteiro. 2020 foi muito louco, então... E aí foi isso. Mas você planejou mês a mês ainda, né? Não foi... né? Foi. Não, você não usou também, de desculpa pra falar, então deixa pro ano que vem, já que esse ano...
Tem bastante gente que faz isso. Mas você fez bem, você fez muito bem. Não, 2020... É porque na minha cabeça sempre foi, em 2020 eu ia votar em São Paulo. Sim, sempre foi aquele... E aí tinha que ser. Acho que tava muito certo pra mim, que eu iria estudar o máximo que eu conseguisse. Resumindo então, recapitulando aqui. 5º ano foi modo avião. Botas em automático. Total. Cross-check confirmado. Só vai. Tá. E aí o 6º ano, a hora que você começou o 6º ano, você lembra qual que é a pontuação que você estava tirando? Ou em simulado, em prova antiga? Tipo, que nível que você começou o 6º ano? Em prova antiga eu já fazia uns 60 e poucos. Tá. Porque no 5º ano, por mais que eu não tivesse... Eu tinha assistido aula, tinha feito algumas questões, assim... Não era o suficiente para passar em local algum que eu queria, mas não estava assim tão... Não era uma pontuação tão baixa. 65, era por aí. Qual que foi o plano mês a mês aí? Porque você fez o planejamento mês a mês. Como é que você se planejou? O que você se dispôs a fazer? Como é que aconteceu? Então, no início do ano eu me matriculei na mentoria de vocês, e aí, inclusive propaganda aqui, não me pediram para fazer, mas eu tô fazendo. E aí, fazia outro cursinho. E aí foi o momento que eu aprendi técnico de estudo, aprendi, né, como me planejar pro resto do ano. E aí, então, eu fazia... O cursinho, estudava, fazia... O plano mesmo era mais semanal, assim, de as minhas metas durante a semana. Ah, sim. Assim, variou muito durante o ano, mas basicamente, alguns dias um dia eu assistia a aula, nos outros eu lia a apostila de formativa, nem todas as apostilas, muita questão, e desde abril eu comecei a fazer prova antiga todo domingo, sábado e domingo. Eu tinha um grupo de mais 2 amigas. E assim, pra mim foi fundamental, porque no domingo que você não tá afim, alguém te carrega. E aí, todo sábado... E assim, é um compromisso que você tem. Então, todo sábado de manhã eu fazia prova antiga, modo total prova, tudo fechado. E aí, corrigia assim, só de marcar o que tá certo e errado. E domingo... eu corrigia com as meninas e a gente corrigia revisando ou vendo. No início era uma coisa assim, essa questão nunca vi na vida, não sei se eu vou ver. Próxima questão, nunca vi na vida, não sei se eu vou aprender um dia. Mas no final era muito bom, porque a gente ia revisão de tudo. E aí abria o caderno e olhava, revia os conceitos, iam uma explicando pra outra. E principalmente prova de São Paulo, cai muita coisa aleatória, né? Assim, que a gente... Tanto que acho que o intensivo de vocês foi lançado mais pro meio do ano, não foi? Meio ou final? Foi início do segundo semestre. Isso, então assim, a gente até então a gente não sabia nem por onde procurar as coisas, sabe? Vascular, não tinha essas aulas fechadinhas nos cursinhos. Eram temas assim. Aí eu tinha um caderno que era coisas aleatórias. Aí tinha classificação de insuficiência venosa. Aí na outra página já era, sabe, umas coisas assim. Que costuma cair. Cai só em São Paulo, basicamente. Cai só em São Paulo, exatamente. O objetivo das 3 era São Paulo e nós 3 estamos aqui. E aí foi, assim, isso é uma coisa que quando me vem perguntar assim, tem uma coisa pra você dar dica, isso eu acho que foi um diferencial gigante pra mim. Fazer prova desde o início do ano e ter um grupo, assim, óbvio, né? Você é a soma das pessoas que estão à sua volta. Então, um grupo de pessoas compromissadas que querem chegar no mesmo lugar que você. E aí, vocês irem fazendo essas provas ao longo do ano. A gente tinha já um cronograma. E as provas do início do ano, no final, a gente refez, né? E aí era muito bizarro, porque a gente já não lembrava mais as questões. A gente acha assim, no início, falando assim, eu vou refazer essa prova. Lá no final eu vou saber a resposta. Bicho, errei tudo de novo das coisas. O que eu não aprendi, eu errei de novo. E assim, eu olhava a questão e eu falava, eu já fiz essa questão. Mas eu acho que eu errei. E aí, se eu errei, o meu pensamento vai para marcar A. Mas aí, se eu errei, então lá tá errado.
Então acho que eu vou marcar B. Então, assim, era pior do que nunca ter feito a questão. Mas aí deu muito certo, assim. Foi, acho que... E aí, além das provas, revisão. E era revisão no início por caderno, que eu sou muito visual, apesar de vocês não defenderem, meus cadernos eram coloridinhos. Mas em minha defesa, fazia durante a aula... Não gastava tempo com resumo, nada. Na verdade, eu vou te contar a verdade. A gente não defende porque o João é daltônico. Ele não consegue ver. Tá justo. E aí, então, como minha memória é muito visual, pra mim era muito importante revisar os cadernos. Pra saber... Eu lembro, assim, do meu terceiro ano, que foi uma coisa que eu fazia. Toda vez antes de começar a estudar um tema, eu... abri e revia meu caderno inteiro. Então, até hoje, se eu parar pra pensar, eu lembro de algumas páginas do meu terceiro ano. Então, assim, isso foi uma coisa que eu falei, tá, eu sei que isso dá certo pra mim, então eu preciso levar isso pro meu ano de residência. Mas aí chega uma hora que você já quer tacar fogo nos cadernos. Aí foi o momento de ir pra questão e fazer muita questão. Porque eu falei, vixe, não aguento mais olhar isso. Eu sei onde tá, mas eu não lembro o que é. Eu falei, eu preciso de praticar. Não tem jeito. Fantástico. Que bom que isso começou rápido, lá em abril. Até tudo que você falou me obriga a primeiro te agradecer por umas coisas e te perguntar outras. Agradecer porque, cara, eu vou precisar de um corte desse áudio, desse vídeo pra postar no Insta, especificamente da parte em que ela comenta que, você não vai lembrar das questões no final do ano, você não tá queimando o teu banco, porque olha, o que me enche o saco com essa pergunta, você não tá entendendo, Júlia. Sabe qual o pior? Eu tenho um e-mail que no início do ano eu mandei pra mentoria e uma das minhas perguntas era, mas será que eu faço questão agora? Eles continuam chegando, fica tranquila. Vai continuar sempre, porque eles não acreditam quando a gente fala. Então, você falando, de repente, agora... Quem sabe? Vai começar a melhorar. Exatamente. Então, obrigado por esse depoimento não combinado. Outro obrigado. Fazer provas logo. O que vem de gente... mas será que eu já posso começar a fazer as provas? Meio do ano. Minha querida... Meu querido, você já devia estar fazendo. Pelo amor de Deus, meu companheiro. Nossa, gente, também julho. Também semestre. Tem que fazer. Esse é o caminho. E aí as perguntas, algumas que são de resposta simples. Naturalmente, o sonho, o teu desejo maior era vir aqui para São Paulo, e aí você tá no Sírio. Isso. Muita gente questiona, como que eu estudo para passar no Sírio? Boa. Então, que provas que você fez para treinar e finalmente conseguir ser aprovada lá no Sírio? No Sírio, até 2019, a prova era própria. Em 2020, a prova mudou e passou a ser do banco da FCC, ou seja, a prova que era a antiga prova do SUS e a prova do Einstein. Acabou que para mim foi maravilhoso, porque em 2019, até 2019 eles não divulgavam a prova antiga deles. Então a gente não tinha um padrão. Assim, você estudava para todas as outras e fazia a prova. E eu estudei bastante para a prova do Einstein, que era já pela FCC. Certo. Então, acabou que quando eles divulgaram, porque a residência do Sírio, eles só divulgaram, assim, era já quase novembro, era muito... Não ia ter esse ano, eles não iam abrir. Quando eles divulgaram, vai ser a FCC e eles que vão fazer a prova, pra mim foi assim, graças a Deus, porque eu estudei o ano inteiro pro Einstein, né? Pelas provas antigas. E aí, final do ano, depois que eles divulgaram, eu fui numa copiadora e imprimi, porque eu gosto de rabiscar, né? Então eu tinha as apostilas de cada prova. Tinha as provas desde 2016 da FCC, do Einstein e do SUS, outra do HC, a outra da Unifesp, e uma outra da Santa Casa, que foram as que eu tentei. E aí tinha as apostilonas, né? Todas aquelas 2 por páginas, e aí eu refiz tudo de novo na semana da prova. Legal. Nossa. E aí, e aí foi muito bom, porque eu tinha acabado de estudar pro Einstein e foi 2 em 1, né? Foi a melhor coisa possível.
Uhum. E se confirmou depois o modelo da prova, então... Não, tanto que caiu uma questão no Círio, que já tinha caído no Einstein em 2017 e tinha sido anulada. Eu olhei pra questão e eu falei, bicho, como assim essa questão tá fazendo aqui? Essa questão já foi anulada, tipo, tinha 2 respostas certas e continuavam as 2 respostas, então foi anulada de novo. Caraca. E várias questões, assim, não se repetiram, mas eram parecidas, assim, mesmo tema, mesmo modelo, não eram tão diferentes, né? Então acabou que foi muito bom. A importância de fazer e refazer prova, né? Você fez a questão uma vez só, a chance de você, que você fica nesse negócio de vou queimar, a chance de você depois lembrar quando ela cai na prova é muito menor, né? É muito menor. Não, eu lembro que eu tomei um susto na prova. Eu acho que era tipo meio da prova, eu olhei e falei, bicho, não é possível. E aí o meu medo era, qual que foi a questão, qual dessas 2 certas que tá? Porque se eles não anulassem dessa vez, eu sabia a resposta, eu falei, bicho, qual que foi o gabarito que eles lançaram na época como certo? Aí eu fiquei pensando, eu falei, quer saber? Marca qualquer uma e vambora. E no final anularam. Ufa. Ainda então, a última perguntinha de resposta simples. Você fez o grupo de estudos com as suas 2 amigas, né? Então, vocês desejavam vir para São Paulo, imagino que para as instituições semelhantes, né? Isso. Então, isso imagino que tenha facilitado esse cronograma de provas que vocês iam fazer, né? Porque, só para você entender o porquê da pergunta, misturar pessoas com diferentes objetivos de instituição no mesmo grupo pode ser um pouco danoso, né? A gente teve uma situação em relação a isso. Porque por exemplo, eu não prestei IANSP, essa minha amiga prestou. Ela, inclusive, tá fazendo dermato lá. E aí, ela, obviamente, tinha que fazer as provas antigas. E aí, no dia que a gente ia corrigir, a gente deixou ela fez no início assim, esse final de semana eu tenho uma coisa muito importante que eu não vou poder participar. E aí as 2 que iam fazer IANSP, então marcaram a prova do IANSP para esse final de semana, entendeu? Então a gente ajustou o nosso cronograma para isso. Legal. E mais algumas, por exemplo, ela não fez Einstein porque não tem dermato no Einstein. Mas a prova da SCC era a mesma prova do SUS. E ela ia fazer o SUS. Então ela participou da do Einstein. Aí a gente foi ajustando de acordo com a banca, se a prova era semelhante ou não. Mas realmente, eu mesma não ia parar pra estudar aquelas coisas loucas do IANSP. O HD já tava muito curto pra gastar. Justíssimo. Quer perguntar? Pode perguntar. Vou. Eu quero perguntar uma coisa específica que eu sei que as pessoas sempre fazem essa pergunta, então sempre vale a pena. A questão de revisão. Você falou que, revisava com as provas antigas no grupo de estudos, mas e aí? Era só com as provas antigas? Era só no final de semana com os grupos de estudos? Tinha outros momentos de revisão? Como que você organizava o seu cronograma semanal ali? Tipo, qual horário da semana você deixava para revisão ou não tinha horário? Explica pro pessoal como é que era essas revisões. Então, no início do ano, se eu não me engano, eu tinha acho que 1 ou 2 dias de revisão, já no início. Porque eu sentia que eu precisava de consolidar bem o que eu já tinha visto, mais do que aprender coisa nova. E aí, isso foi progressivamente aumentando durante o ano. Chegou no final do ano, acho que eram 4 ou 5 dias de revisão, 2 para coisa nova e acho que um de prova, era alguma coisa assim, sabe? Era muito mais revisão. Foi mudando a proporção. No início, foi, porque acaba também que no final você tem muito mais coisa para revisar do que para aprender, né? Claro. Eu lembro que eu virei para as meninas, acho que isso era em outubro, o nosso cronograma ainda não tinha fechado, e aí eu falei, gente, se vocês pararem para pensar, se a gente souber bem mesmo, tudo que tem aqui nesses cadernos, daqui a gente já viu, e não aprender mais nada daqui para frente, a gente consegue passar. Lá, porque legal. Assim, era muita, sabe, já tinha o quê? Uns 3 cadernos, bitelas de coisa, já tava fazendo intensivo, então assim... já tinha muito conteúdo, então a gente foi aumentando progressivamente. E os métodos também foram mudando ao longo do ano. No início eu comecei com caderno e tentei o método de fazer revisão específica, assim, por exemplo, semana passada eu tinha estudado via biliar e etc, e então eu vou fazer questão disso.
Só que aí eu acabava me enrolando, porque no final, isso dá muito certo no primeiro, no segundo mês. Depois, quando vai passando pra frente, fica aquela coisa bizarra, um monte de matéria, e você não... e aí foi o momento que eu mudei pra revisão em bloco. Eu falava assim, eu não sei se eu vou ter visto todos esses assuntos, mas vou aqui separar 50 questões da Unifesp de cirurgia. Aí fazia essas 50 questões, e aí à medida que eu ia fazendo, eu ia vendo, pô, hérnia, bicho, eu acho melhor eu abrir meu caderno de novo e rever. O que eu lembro de hérnia? Aí eu tentava parar e puxar da minha cabeça as coisas que eu já lembrava. Legal. E depois complementava com o caderno. Você vê? Ou seja, beleza, ela fez revisões ao longo do ano, mas o método variou ao longo do ano. Variou. Refinando, né? Adequando ao contexto do momento, né? Cada momento do ano. Muito legal, Júlia. Uma coisa que a gente fazia muito nesse grupo, que foi todo início, no último domingo do mês, a gente sentava, porque os nossos cronogramas mensais a gente fazia junto. E aí, no último final de semana, no último domingo do mês, a gente parava e olhava, tá, o que deu certo nesse mês e o que deu errado. Fantástico. A gente se enrolou com isso, ou não, nossa, revisar desse jeito aqui deu muito certo. Ou a outra tentou flashcards, mas não deu. Enfim, a gente trocava as figurinhas, beleza. Diante disso, como que vão ser nossas próximas 4 semanas? Aí a gente ia adequando para no final chegar e não ficar quebrando cabeça sozinho. Foi sensacional. Fez um ciclo de melhoria contínua todo mês ali, parar, olhar o que tá dando certo, o que não tá, vamos mudar. Puta, Rapaz. Você foi perfeita no seu... o que a gente fala às vezes a gente fala, né, de fazer o PDCA, que é justamente isso. Você planejou, botou o plano, é o P de planning, né, o D de do, você vai, executa o plano. Chega no final daquele período, você checa se deu certo ou não e ajusta de acordo. É isso, é simples, mas é uma simplicidade que 99% das pessoas não faz. Não faz. E fica pensando, será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas ele não se propôs vou fazer isso por tal período, no final desse período eu vou parar, vou olhar, vou ver o que deu certo, vou medir meu resultado, quanto tempo eu tô gastando e vou ajustar de acordo. Você foi mesmo muito bem. E acho que ter mais 2 amigas para discutir junto deve ter enriquecido mais ainda a discussão, né? Sim. A Mika conheceu uma delas, a Vitória. Sim, eu lembro de vocês no curso. A gente fazendo bagunça, sim, total. Você tomando as decisões pelo grupo. A Vitória não tinha direito de opinião, era só você. Gente, mas Vitória, porque eu e Vitória e Natália do grupo. A gente estuda junto desde o terceiro, estudou junto na escola. No terceiro ano a gente era um grupinho, assim, junto com mais outra amiga que já tá fazendo residência. Então, assim, eu lembro que no terceiro ano mesmo, Vitória não passou. Então, eu sentei com ela no final do ano e falei, Vi, a gente precisa organizar. Porque, né, ano que vem. E aí eu fiz com ela um mega planejamento, assim, pegamos todas as matérias que caíam, dividimos por semana, organizava semana. Fiz, assim, as coisas que eu costumo fazer pra minha vida, eu passei pra ela. E aí ela passou em 6 meses. E aí agora na residência é a mesma coisa. Ela vira e fala, Ju, pelo amor de Deus, vamos organizar. E eu gosto de agenda, gosto de... Sempre fui a pessoa que organiza as coisas, enfim, né? Acho que é perfil. Sim. Mas ter elas ali arrastando foi fundamental. Era isso que eu ia perguntar, a importância da presença do grupo. Se você olhando para trás assim, se tivesse sozinha, teria sido diferente, né? Total. Porque é uma jornada solitária essa. A gente ouve isso bastante dos alunos. E você não teve uma jornada solitária, né? De forma alguma. Além das meninas, eu tinha o grupo de amigos da UFES também, que queria vir para São Paulo. Tá todo mundo aqui praticamente, no HC, na Unifesp, todo mundo passou assim, aonde queria passar. E aí a gente foi trocando experiência ao longo do ano. E principalmente ali naquela época pré-prova, que é a época que você tá assim mais... Na verdade, nem época pré-prova, ali perto de outubro.
o momento que você olha, vê que tá muito perto, mas acha que não vai dar. Acho que é um momento crítico, assim, que você desespera um pouco. E aí você olhar pro lado e ver que tá todo mundo assim, de uma certa forma, conforma. E você diz pro outro o que você devia estar escutando, mas você não escuta. Você diz pro outro e fala: amiga, você deu o seu melhor, cara, confia, vai dar certo. Mas você não fala isso pra você mesmo, né? Você fala pro outro. Sim. Então, assim, é muito bom ter um grupo pra isso. E até porque antes de prova mesmo, toda vez a gente vinha pra São Paulo junto, ficava junto, ia pra prova junto. Então, assim, se antes da prova você receber um abraço, falar vai dar tudo certo, fica calmo. Então, assim, pra mim foi fundamental. Foi uma rede de apoio que eu acho que teria sido muito diferente se não tivesse. Muito interessante. Animal. Tá me dando muitos insights aqui. Para ajudar os alunos que estão nesse desafio hoje em dia. Não, muito legal mesmo, Júlia. Não, e inclusive tinha um grupo no WhatsApp da mentoria, que era dos alunos, né? E ali também era outro momento de bastante troca, conheci pessoas incríveis e também, assim, eu via que tinha gente que não tinha esse grupo por fora que eu tinha e que ali era o local, né, que fazia troca, que se apoiava. Então, eu acho que, assim, não precisa ser pessoas até fisicamente, sabe? Só de estar ali no mesmo momento que você já ajuda muito mesmo. Muito legal. Que bom. Mais um reforço positivo para isso. Legal. A gente dissecou bem a questão da preparação, que eu acho que foi bem legal. Mas eu queria entrar até em um outro ponto agora, que foi em relação a essas escolhas das instituições que você colocou, que foi o Einstein, o Sírio, o USP, Unifesp, Santa Casa. Eu imagino que você deva ter ouvido de algumas pessoas, não, mas você vai fazer... Não, mas espera aí, você vai fazer residência em particular também, em hospital particular? Você não vai fazer no SUS, mas no particular você não vai pegar a mão? Como é que é essa história? É isso mesmo? O que você pensou na época e o que é hoje em dia, agora que você está vivendo isso na pele, no dia a dia? Acho que até porque eu vim de uma federal, então eu escutava de gente de lá falando, mas você vai pro Sírio, pro Einstein, você não vai ser uma residência na moral, sabe? Vai ser uma coisa muito, muito tranquila pra uma residência. Tem que ser sofrido pra valer a pena, né? Senão não... Mas tá sendo, viu? Mas no imaginário popular, se você não tiver se você não tiver sofrendo e falta de recurso e medicina de guerra... Não tem valor. Não tem valor. Você não tá aprendendo. Não tá aprendendo. E você não merece meu respeito. Se você não se fudeu, você não merece meu respeito. Inclusive, isso se passa... um breve parênteses aqui, né? O preceptor que fez há 20 anos atrás, que fala, não, porque na minha época era muito pior, e não sei o quê, como se fosse a coisa mais linda do mundo você ter se fudido e feito uma residência desumana e que... Ontem eu escutei de um preceptor, porque na minha época eu fazia contrastado e a fluoroscopia era dentro da sala, e a gente não tinha aqueles negócios de chumbo, então a gente ficava lá tomando radiação, e achando lindo. Aí eu olhava, tipo assim, meu Deus bem lindo do céu. Rapaz. Bem lindo para as células tumorais crescendo dentro dele. Hoje em dia, se sou eu nessa sala, eu falo, bom, que bom que foi tu e não eu. Ótimo. Vá, rapaz. Ai. Pois é. Mas continua. E aí, enfim, quando eu decidi, né, beleza, eu quero rádio, eu quero São Paulo. Aí comecei a procurar locais, né, a gente vai atrás de pessoas que você considera como referência, e pergunta assim, quais que você acha? Comecei a procurar os residentes. E eu sabia que eu queria vir para São Paulo. Então, USP, Ribeirão e Unicamp, por mais que eu sabia que eram boas instituições, tinha ouvido falar muito bem, eu não tentei. Aí, beleza, eu vou focar em São Paulo. Aí, eu tenho que escolher 5, né, assim, para poder conseguir focar bem durante o ano e chegar muito bem preparada. Comecei, e assim, era bem unânime, geral. Todas as pessoas que eu ia conversar, elas falavam, olha, hoje em São Paulo, radiologia, são 3 que são muito boas e num padrão bem parecido. HC, Sírio e Einstein.
E assim, todas as pessoas que eu conversar, HC, Sírio e Einstein. E aí, foi um momento que eu parei e falei assim, cara, a rádio é realmente diferente, porque é um grupo que você não vê em nenhuma outra especialidade. E aí eu comecei a me questionar o porquê, né? Porque, querendo ou não, na rádio, ter o recurso é muito importante. Claro. Você ter máquina funcionando, você ter volume de exame, você ter... E principalmente ter o preceptor, que é um dos grandes problemas, porque... Quando você está na clínica médica, você está numa enfermaria, se você não tiver ali uma preceptoria forte, o paciente te responde se você está fazendo direito ou errado. Você sabe se você entubou certo, se você entubou errado. Sim. Se você tratou a cetoacidose diabética certo, se você tratou errado, porque o paciente ou vai viver ou vai morrer. Então, assim, você tem o feedback. Na rádio, não. Se eu falei que aquilo ali é um derrame pleural e mandei para frente, raramente eu vou saber se o que eu laudei tá certo ou errado. Então, tocar serviço pra mim não era uma boa... Assim, olhando tudo isso pra mim não era uma boa opção. Então, eu queria algum local que tivesse uma preceptoria forte. E aí, pensando nisso, foi quando eu selecionei. Além dos 3, que era o meu grande foco, eu falei, final do ano, se eu tiver em um desses 3, eu vou estar muito feliz. HC, Sírio e Einstein. E aí, olhando, eu vi, Unifesp e Santa Casa também tem serviços muito bons, tem uma preceptoria forte, apesar de ter os problemas de um serviço público. Então, também, se eu só passasse uma dessas duas, iria muito feliz, faria rádio muito feliz. E, enfim, e aí foi isso que eu parei e falei, cara, não, por isso que a gente fala, na rádio é diferente. Realmente. Claro, você precisa de ter umas coisas diferentes. E quem vira pra mim e fala, pô, mas você tá no serviço... particular, nem deve ser, né, tão bom. Cara, eu sento do lado todo dia, de manhã e de tarde, eu vou liberar meus exames pré-laudados com o cara que escreveu o livro daquilo. Então, assim, ele vai olhar o meu exame, vai ver o que tá certo, o que tá errado, vai me ensinar, e é totalmente diferente. E tem a pressão de ter ali alguém que é tão referência, te estimula muito a estudar. Claro. É muito difícil você chegar em casa e não sentir vontade de, abrir o livro, ler aquilo, sabendo que no outro dia você vai ser questionado de conceitos, de tudo, enfim. E então hoje eu entendo por que as pessoas viravam pra mim e era tão unânime as 3, assim. Total. As pessoas esquecem, né, que o Sírio, Einstein, entre outros hospitais particulares também, Moinhos de Vento em Rio Grande do Sul, tem outros aqui em São Paulo, Oswaldo Cruz, enfim. Então, são os melhores hospitais do Brasil, estão entre os melhores da América Latina e a lógica como funcionam esses hospitais é diferente, né? Os caras têm uma imagem a zelar ali que eles não vão fazer uma residência... Não vão fazer uma residência cocô, né? Eles não vão querer queimar a imagem deles. Eles não vão querer botar preceptor que não aparece no hospital. Isso não existe em hospital particular. Não existe. Então, E assim, eu fiquei impressionadíssima com a organização. A residência de rádio no Sírio tem 25 anos já, se eu não me engano. É uma residência já até relativamente antiga. E, assim, é cronograma de aula super fechadinho, não tem brecha. E incentiva a pesquisa científica, que é uma coisa que a gente acha que só vai ter no público, né? Porque são professores acadêmicos, universitários, não. No R1 já mandei trabalho para o Congresso Americano de Rádio. Toda segunda-feira, praticamente, eu tenho reunião com uma pessoa que é só para discutir o que eu estou produzindo cientificamente. Isso, assim, é muito bizarro para mim, muito. É chegar todo dia e falar, toda segunda-feira. Então, essa semana, meu TCC progrediu assim. Essa semana eu resolvi o trabalho que eu vou mandar para a JPR. E assim, isso, querendo ou não, é uma coisa que eu não vivi durante a faculdade e acaba que estimula muito, muito, muito mesmo a produção científica. E eu não esperava. Foi totalmente assim... Falei, cara, isso para mim... Então, de parabéns, porque... Claro, assim, no final das contas, eles querem selecionar os melhores profissionais nessas instituições de ponta. Ele não vai... Então... E geralmente são os melhores profissionais que às vezes também estão no HC, que também estão na Unifesp, que também estão... Então, as pessoas fantasiam muito com esse negócio de porque é particular, mas não
na prática não é bem assim. Pode ser que para algumas especialidades seja realmente diferente, tem que ver, cada especialidade tem a sua lógica aí, como você falou, né? Na rádio, você né, racionalizou a questão da preceptoria versus a clínica, que é bem diferente. Então, as pessoas têm que ter esse julgamento a hora que forem fazer a decisão, né? Sim. Nossa, mas que sucessão de quebras de preconceitos esse papo, hein? Não, total. Desde a preparação até como é a residência. Nossa, deve ter gente agora escutando isso, Júlia, que tá incrédula e tipo, nossa, tudo que eu acreditei na minha vida até agora era uma mentira. Nossa, vai ter bastante gente levantando da cadeira para se ajeitar enquanto tá escutando, porque muito legal. Vai. E hoje você tá bem contente onde você tá? Você tá bem realizada? Total. Cansada, mas realizada. E o padrão dos residentes que tá contigo? Você tá satisfeita? Uma galera que te puxa, que te... Eu olho para os meus R+, e tem dia que eu olho para eles e eu falo, gente, não é possível que um dia eu vou ficar assim. Meus R2, a gente tem cursos, às vezes, que entra em contato com gente que é R+, etc. E eles dão, assim, um show. E eu olho pra eles e eu falo, bicho, é sério, ano que vem eu tenho que estar assim, porque eu não sei como eu vou chegar lá. Não, acho que é muito, muito bom você olhar pro lado e ver a evolução dos outros e se conseguir se imaginar ali, né? O cara tá aonde... Ele estava no meu lugar um ano atrás, então... Se eu fizer por onde, eu posso estar ali onde ele tá ano que vem, né? Eu acho que isso é muito, muito legal. Legal saber que você está bem amparada pelos seus pares, pelos seus superiores, pela instituição. É difícil, para quem achou que residência no hospital particular, no hospital privado é teta, é tranquilo. Diga a verdade aí. Não, o último rodízio mesmo é todo dia praticamente de 7 às 7. Alguns finais de semana, não todos, mas alguns. De manhã rola as sessões clínicas, né? Que é basicamente o preceptor abre os casos e vai chamando. E são poucos residentes, então todo mundo te conhece pelo nome. Então te chama pelo nome e te coloca lá na frente para você laudar para os outros o que você tá vendo nas imagens. E assim, é aquela pressão, sabe? O que eu sinto é um estímulo constante para estudar. E acho que isso é bem fundamental, né? Você sentir que estão te estimulando. E isso acaba que, querendo ou não, também fica pesado, de certa forma, né? Porque, todo dia de manhã você vai lá e você pensa, putz, será que eu já vou passar vergonha? Porque... acho que esse é o normal, passar vergonha. Ou será que não? Hoje vai ser diferente e eu vou falar uma coisa assim. Passar vergonha é o modus operandi do R1 em todas as especialidades. Sim. E na rádio não seria diferente. Não seria diferente. Não, acho que a primeira ressonância que eu abri, e inclusive essa é uma das coisas legais do Sírio, que a gente desde o início, assim, já tem contato com ressonância, tomografia. E aí eu tava com uma R2 e aí ela falou, Ju, vem cá ver esse exame. Aí eu tô que roda e tal, falei, nossa, será que isso aqui é um tumor? E era o estômago, porque tava no T2 brilhando. Aí eu falei assim, será que isso aqui é um tumor? Ela olhou e falou assim, isso é o estômago. Eu falei, putz. Falei, meu Deus do céu, eu tenho muito que aprender. Excesso de iniciativa, né? Era melhor ficar calado. Fantástico. Gente, os humilhados nem sempre serão exaltados e quando forem não vai ser tão rápido assim. Seguramente não no R1. Não no R1. Julinha, mas é isso. Olha, papo mega bom. Gostaria muito aí que, se ficou alguma coisa aí presa no coraçãozinho, que você gostaria de falar pra galera, quem tá se preparando, quem esteve onde você esteve até o ano passado, né? Tiver algum recadinho final, poxa, por favor. Acho que o que mais me fez, assim, ficar firme durante o ano foi ter resiliência para poder saber adequar a rota quando preciso, ainda mais no ano que foi ano passado e esse ano ainda, né, o Covid. Acreditar, você precisa viver
o processo. Então, assim, acredite no processo, né? Não tem como você estudar sem estar acreditando que aquilo ali vai virar realidade. Estude afinco e acredite, assim, vai dar certo aonde tiver que dar. Acho que no final do ano tem muita gente que, poxa, não, na primeira prova vai mal, e aí na segunda deslancha e passa, e quando vai ver, o segundo lugar era realmente onde essa pessoa deveria estar, sabe? Então, acho que acredite que as coisas vão se resolver, faça a sua parte e que vai dar tudo certo. Animal. Excelente mensagem. Júlia, muitíssimo obrigado pela participação. Valeu demais, acho que foi um papo riquíssimo. Foi mesmo. Obrigada a vocês pela oportunidade. Galera, precisando de alguma coisa, estamos aí. Nossa, não, e você também. Saiba sempre disso. Eu lembro de a gente conversar na beira ali da sacadinha do Hilton. Tava você, a Vitória, eu lembro de você falando de como você tava se sentindo com as provas chegando. Tudo isso só pra saber que, você tem brothers aqui, você tem amigos, o que precisar, conta com a gente. Brigadão por ter dividido tua experiência e tuas palavras com essa galera que hoje talvez esteja recebendo as suas palavras de muito bom grado, às vezes num momento difícil. A gente nunca sabe o tamanho do impacto do que nós estamos fazendo aqui agora. Exato. A gente descobre a posteriori. Então, talvez algumas pessoas até te procurem no seu perfil para agradecer, falar o tanto que... Nossa, muito obrigado, Júlia. Então, em nome deles todos, eu tô te agradecendo e porta da casa sempre tá aberta, viu, Julinha? Eu sou muito, muito grata a Medway por todos os cursos que eu fiz. Em especial ali na reta final, quando eu ia desistir, né, por uma questão de saúde, quando, enfim, meu pai estava internado, e aí foi Gabriel que veio falar comigo. Eu não ia vir para a prova nem do HC, nem do Sírio. E ele veio falar comigo e eu falei, não quer saber, eu vou para essa prova. E eu vim e deu certo, eu tô aqui hoje porque eu não desisti dessa prova, né, mesmo... Eu tava totalmente um zumbi, mas acho que tudo que você estudou, eu estudei durante o ano, ali no final as coisas se encaixaram. Então, por isso que eu digo muito, acredite no processo, que uma hora vai fazer sentido. Valeu demais, Julinha, fica bem, tá? Valeu. É nóis. Tá bom. Tchau, até mais. Tchau, até. Próxima estação, Paulista. Transferência para linha 2, verde do metrô. Nossa, mais um episódio, assim, me arrepiei até. Rapaz, olha, moçada, eu não sei se vocês saem com essa mesma impressão, mas a gente sempre termina aqui as gravações com a energia renovada, né? Você vê o caso todo aí da Júlia, como ela conduziu. Bicho, traz muito insight, traz muita maturidade, traz ensinamentos para a vida. Você vê, ela quebrou N preconceitos tão comuns, tão arraigados na cabeça de muitos de vocês, áudio espectadores, né? Isso a gente já discutiu ao longo do episódio. Ela trouxe uma frase que marcou muito todos nós, né? Que você é ali a soma das pessoas com quem você mais convive. Vocês também já devem ter ouvido essa frase, como você é a média das pessoas com quem você mais convive, das 3, das 5 pessoas. Mas o mais legal é como que ela transformou aquele grupo dela numa fonte de energia para continuar dando passo para frente, né? Como elas se organizaram juntas, estavam sempre juntas, como elas seguiram ali fazendo um PDCA, se planejando, concretizando, checando se deu certo, ajustando e fazendo de novo e revisando ciclicamente. Sempre um ciclo de melhoria contínua, feedback positivo. É uma coisa muito legal. Exatamente. Então é mais um episódio para mostrar para vocês que as pessoas suscetíveis à autocrítica são aquelas que são bem-sucedidas. Ninguém que fecha os olhos e que fica cego para as próprias deficiências e começa uma coisa no início do ano e acha que aquilo é imutável até o final, ninguém que tem essa linha de raciocínio consegue passar, moçada. A gente já gravou alguns episódios e todos eles unanimemente caminham nesse sentido à sua própria maneira. Então fica mais um bom exemplo aí para vocês recomendarem para os amigos, pra vocês darem feedback para a gente por qualquer canal de comunicação que vocês quiserem. A gente quer saber se está agregando. Até agora eu tenho
a informação de que sim, estamos agregando, mas eu quero mais. Eu preciso de um pouco mais aí, me convençam. E se tiver sugestão, moçadinha, fiquem à vontade. No mais, compartilhem. Compartilhem com quem precisa ouvir isso, com aquele seu amigo que tá com a galera puxando ele pra baixo, que ele precisa ouvir que, porra, você tem que se aliar a pessoas que te jogam pra cima, sempre na vida, mas nesse ano especialmente, nas dificuldades especialmente, que, enfim, compartilha que muita gente vai se beneficiar de ouvir esse episódio. Total. E, como a Júlia bem disse, confia no processo, moçada. Confia, faz acontecer, acredita que, no final das contas, é nós e a gente vai estar se falando ano que vem. Vamos estar entrevistando vocês. Beleza? Abraço!